Soltos e soltas, bem-vindos. É com muita honra que eu trago de volta ao canal a doutora Elizabeth Zamerru, mestre em psiquiatria, psicoterapeuta, especializada em dependência emocional, que a gente vai falar hoje, relacionamentos abusivos, narcisismo. Então, se você cansou de ter relações que te colocam para baixo, relações tóxicas, corre para seguir a doutora Elizabeth, o canal dela é maravilhoso. Já se inscreve aqui no canal também, ativa as notificações, é só clicar no sininho, porque 3 vezes por semana eu estou aqui para a gente conversar sobre como ter amores mais saudáveis e possíveis. Doutora, muito obrigada por estar aqui de volta comigo ao canal. Eu que agradeço novamente essa oportunidade, fico muito feliz de estar aqui e quero dizer um oi para todos vocês que estão ali me ouvindo. Doutora, muitas soltas e soltos me escrevem falando que uma das coisas que mais angustia eles é se perceber dependente emocional. Eles se identificam como dependentes, mas eu vejo que eles não conseguem mudar esse padrão e sair de relações de dependência. Então, mais uma vez, eu estou num lugar onde eu estou cuidando ao invés de amar, onde eu estou me colocando para baixo, onde eu estou me sentindo inseguro. E, às vezes, eu sinto que a gente fica tentando resolver as relações de hoje e, na verdade, essa dependência tem a ver com a nossa criança ferida, né? Então, hoje eu queria que a gente fizesse essa jornada de como olhar e curar essa criança é uma das saídas para sair da dependência emocional. Você sabe que a gente, pegando esse tema, a gente vai ter que voltar ainda um pouco além disso que é falar do trauma complexo. Não sei se você já abordou aqui no seu canal trauma complexo. Trauma complexo é um tema extremamente importante e ele é a base da dependência emocional ou codependência, tá? Ele está na base. E o que é o trauma complexo? O trauma complexo, bom, para falar dele tem que falar um pouco do trauma. Existe um trauma simples e trauma complexo. Então, por exemplo, uma pessoa que é estuprada, uma pessoa que sofre um assalto, uma pessoa que tem um acidente, pode ter um trauma simples, tá? É terrível? Tá? Pode gerar um estresse pós-traumático? Pode, mas é simples. O trauma complexo, ele é de outra natureza. Ele acontece de uma maneira insidiosa, tá? Geralmente na infância. Então, uma criança que vive num lar disfuncional, por exemplo, uma mãe narcisista, ou um pai, ou pessoas muito complicadas e problemáticas, como sendo os pais ou os cuidadores, essa criança ela vive num ambiente de ameaça o tempo todo. Então, quando ela vive nesse ambiente, o desenvolvimento dela é todo distorcido e ela vive esse trauma complexo. Ela está o tempo todo tensa, o tempo todo preocupada, em vez de poder ser uma criança tranquila, normal, que brinca, que tem a sua vidinha, ela tem que colocar atenção no outro, ela tem que prestar atenção em cuidar de mãe, cuidar de pai, e o caos dentro da casa, uma série de coisas acontecendo. Então, isso, porque ela viveu o trauma complexo, ela pode desenvolver a codependência, tá? E o que eu chamo de codependência ou dependência emocional? Para mim e para vários outros estudiosos, é um transtorno de personalidade. Então, é muito importante entender isso. Alguns estudiosos falam que é um transtorno de identidade, outros dizem que é um transtorno de personalidade. De qualquer modo, veja, é algo que vai mudar o jeito de ser da pessoa. Então, uma pessoa que se identifica como codependente, às vezes ela pensa, tá, então eu preciso mudar isso, mudar aquilo, e aí está tudo bem. Não, é um grande engano. Porque um transtorno de personalidade significa que essa personalidade da pessoa, ou seja, o jeito de ser dela, de funcionar no mundo, está mal desenvolvido, está disfuncional. Por isso que as pessoas ficam tentando, por exemplo, porque veem vídeos e leem livros, acham que deve ser suficiente. Não é suficiente. As pessoas precisam fazer um tratamento realmente num nível mais aprofundado. Por isso que a gente fala de tratamento de grupo, de mútua ajuda, tratamento de psicoterapia, tratamento mesmo. E é por isso que eu acho que muita gente acha que está se tratando porque entendeu tudo. Não, agora eu já sei tudo o que acontece comigo. Mas não é simples assim. Mudar é algo complexo. Porque eu acho que o que é muito angustiante é isso, é conseguir identificar que as nossas relações foram disfuncionais. Então, às vezes eu vivi numa casa onde os pais brigavam, ou onde o pai foi ausente, onde teve um excesso de críticas, né? Que você até falou no nosso vídeo do narcisismo, muitas vezes você teve pais que fizeram você competir com seu irmão e falar, você é gorda, você é feia, você é burra.
E a gente consegue identificar tudo isso, mas não consegue fazer com que isso pare de ecoar na gente, né? Acho que e daí com isso a gente continua dependente. O que é, então, na prática, a codependência? É essa criança interior vulnerável, essa criança interior ferida, continua viva e atuando na vida, muitas vezes decidindo muita coisa ou muitas coisas na vida da pessoa. Além disso, um processo, geralmente, de um crítico interior exacerbado que continua massacrando essa criança. Então, fica um processo assim, de que a criança tenta agir na vida, essa criança interior tenta decidir, fazer as coisas, não dá certo, porque ela é uma criança, ela tem uma visão muito restrita da realidade, ela vai muito imediatista, querendo suprir as suas necessidades, e aí não dá certo, aí o crítico cai matando, e a pessoa fica nesse looping de mal-estar, onde ela não consegue sair. Por isso, é bem complexo, e não dá para tratar de qualquer jeito, não é um sintoma. Então, primeira coisa, a gente precisa entender que a codependência não é um sintoma, é uma síndrome, com vários padrões de comportamento que estão muito arraigados na pessoa. Como é que a gente começa a tratar essa nossa criança vulnerável? E aí, né, uma ideia, eu vou deixar aqui a possibilidade de vocês conhecerem o meu curso da criança interior ferida, origem e tratamento, tá? E acho que a gente pode deixar o link, acredito eu, aqui, né? Super! Na internet existem vídeos muito legais, vídeos de meditação da criança interior, tal, mas eu vejo que não é suficiente, é preciso que seja feito um trabalho mais sistematizado. Então, qual que é a ideia-chave? A ideia-chave é que a pessoa entenda que ela precisa desenvolver adulto saudável nela para conduzir-se dentro de um relacionamento, ao mesmo tempo que esse adulto saudável é que vai curar a sua criança interior. Esse adulto saudável vai reparentalizar, ou seja, vai ser o pai e a mãe que aquela criança não teve e precisa até hoje. Então, em vez de ficar buscando lá fora alguém que vai ser esse pai, essa mãe, alguém que dê todo esse suprimento afetivo que ela não teve, a própria pessoa vai dar esse suprimento afetivo para a sua criança interior e vai curando essa criança aos poucos para que ela, adulta, saudável, realmente se coloque nas relações. Então, ela vai escolher um parceiro, ela vai observar esse parceiro. Então, eu costumo dizer assim, em vez da criança ir na frente e o adulto atrás, quando você está conhecendo alguém, o adulto precisa ir na frente e a criança atrás. Você precisa primeiro entrar com o racional, depois com o emocional. O que acontece na codependência? As pessoas entram com o emocional, mergulham, aí depois elas vão pensar. Aí já é meio tarde, muitas vezes. E é bonito você falar isso, da gente ter esse adulto que vai cuidar da criança. Eu fiz um vídeo uma vez sobre automaternagem, né? Eu perdi minha mãe quando eu tinha 5 anos, então eu não tive essa figura da mãe, e eu tenho um pai muito presente, mas que é um pai, não é uma mãe. E eu tive que aprender, a me automaternar, e entender o amor de um jeito diferente. Eu vejo muito que a gente tenta cuidar do outro, né? Daí você entra numa relação de codependência e fala, mas ele era ingrato, porque eu fiz tudo para ele, mas você fez de coração, ou você fez porque você acha que cuidar é amar, né? Acho que essa separação do cuidado com amor é uma coisa que me ajuda a sair da dependência. Que outras ideias você acha que a gente tem que desconstruir para sair de relações de dependência emocional? Uma coisa que eu percebo, assim, que é importante e que vai chocar um pouquinho as pessoas que estão escutando, provavelmente, é o seguinte: a gente fala muito que o narcisista não é capaz de amar, né? Mas eu também vou dizer que o codependente também não tem uma boa capacidade de amar. Por quê? Porque ele se apegou. Apego é diferente de amor. Então, o que acontece quando ele começa um relacionamento atualmente? Ele se apega de novo. Não ama, se apega de novo. É sempre o processo infantil, a criança se apega. Uma criança, ela não ama os pais, ela se apega. Assim como um bichinho de estimação se apega a você, ele não ama, tá? Então, veja, amor é uma coisa para adulto, amor é outro patamar de conversa, é outra coisa que a maioria das pessoas não tem noção do que seja. Então, isso é importante enxergar, porque o codependente muitas vezes diz, não, porque eu amo demais, eu amo. Não, para ser bem sincero, como é importante desconstruir. Você se apega, você se
vamos dizer, você precisa do outro, você se apega. Então, a questão básica é observar isso e aprender a amar. Por isso, desenvolver adulto saudável que aprenda a amar. Como perceber? Nossa, isso para mim foi um insight maravilhoso de que a gente chama de amor o que é apego. Como que coisas a gente pode perceber que a gente está chamando de amor, mas na verdade a gente está apegado ao outro? Veja, essa necessidade do outro é apego, não é amor. O amor não necessita do outro, não necessita. Ele quer. Se é possível, tudo bem. Se não é possível, tudo bem, mas não sofre. Mas o apego não, ele necessita. E o apego tem expectativas sobre o outro. Eu quero receber. Então, lembra que você falou agora há pouco? A pessoa dá muito para receber, não é? É o processo da criança, é o processo do apego. A pessoa cuida para ser cuidada. Ela dá muito porque ela quer ser amada. Então, mas é tudo muito, vamos dizer assim, primário, percebe? O amor, por isso que eu falo que é uma escala acima, é uma oitava acima, percebe? E tem um lugar de insuficiência, né? Você foi falando e eu lembrei, tem uma outra aluna da confraria que está saindo com um cara, e daí teve o feriado, eles foram fazer uma viagem, e daí, só que eles viajaram no final de semana, e segunda, que era o dia do feriado, eles voltaram. Ela falou, o fim de semana foi maravilhoso. Daí, na segunda, ela já estava esperando que eles fossem passar a segunda juntos, e ele marcou um churrasco com a família e com os amigos. E ela ficou péssima. E assim, eu acho que, por um lado, tudo bem você ficar frustrado, mas eu sinto que essa criança insaciável, que você vai lá e dá 2 brigadeiros e ela quer 300. E ao invés de você entender, eu que estava querendo comer mais doce, na cabeça dela, assim, ele não gosta de mim. Isso é apego, né? Isso é apego. Cara, você acabou de ter 2 dias ótimos. Você está dependendo do outro para a sua segunda-feira ser feliz? Então, assim, é uma coisa insaciável, porque... E por isso a gente fala que na codependência você também não tem como ser feliz com alguém. Porque aquela necessidade infantil é uma necessidade de união com o outro, é uma fusão com o outro. Não vai rolar, não vai acontecer, não vai ter jeito disso rolar. Né? Então, essa necessidade do outro, assim, esse imediatismo, e eu preciso de mais, isso é muito presente na codependência, e não é amor, isso não é amor. E quando a gente fala de amor, é importante... Eu lembro, uma pessoa me perguntou assim, até no curso, porque eu vou respondendo as perguntas do pessoal do curso, né? Ela falou, escuta, a senhora falou que amor incondicional não existe. Como assim amor incondicional não existe? Sim, o que eu quero dizer com isso? O amor, se existe amor, já é incondicional. Chamar amor incondicional é pleonasmo. Se for condicional, não é amor. Presta atenção. Se a pessoa nota... Como assim? Que... Deu um nó na minha cabeça agora, doutora. Vamos lá. Me conta. Que nó que deu aí? Eu fiquei pensando, se alguém... eu amo um cara, mas daí se ele passa por coisas que são inadmissíveis para mim, daí o amor vai acabar, ou não? Não, veja. Não. O amor não é condicional. O que você pode decidir no seu adulto essa pessoa está sendo abusiva e eu vou sair dessa relação. Mesmo amando. Mesmo amando. Porque, assim, não é o que eu quero para mim, então tá, ok, valeu, mesmo amando eu saio. Você não precisa... Então, se você deixar de gostar porque a pessoa fez, então você tinha uma expectativa, então era condicional, então não era amor. Nossa, acho que isso é uma chave tão importante, porque muitas vezes, e acho que provavelmente os dependentes mais, ficam em relações ruins porque a gente fica esperando parar de amar. Né? O cara assim, não, eu ainda amo, então eu vou ficar aqui. E agora, ouvindo você falar, eu amo, mas eu saio porque não está me fazendo bem, né? Sim, exatamente, porque eu sei que não é essa pessoa, não é por aí, eu não quero essa relação para mim. Porque como o adulto está imperando, ele que está conduzindo, ele tem critérios claros do que eu quero e do que eu não quero. Eu, no adulto, tenho critérios claros. A criança não tem critérios, a criança ela só quer ser suprida. Se você disse tudo aquilo que ela queria, deu o doce que ela queria, acabou, tá bom. Mas o adulto não, ele tem critérios. Essa é uma ferramenta, então, para a gente sair da dependência. Estabelecer os nossos critérios claros. Estabelecer os critérios no dúvida, porque tem gente que começa a estabelecer os critérios na criança. Aí não vai funcionar. Como? Dá um exemplo, estou adorando. Não, veja, se a pessoa está na criança, ela pode estabelecer critérios muito flexíveis, percebe? Ou critérios muito superficiais. Por exemplo, se ele me admirar, vamos dizer, critério de criança, se ele me admirar, se
for legal comigo, se ele me der muita atenção. Isso é critério de criança. Critério de adulto nossos valores são semelhantes, a gente fala a mesma língua, nós estamos na mesma página em uma série de coisas. Eu tenho um lado espiritual, ele está comigo ou não está? Onde é que entra? Então, critérios de adulto são de outra natureza. Ele me trata realmente bem, me respeita 100%? Isso é critério de adulto. A criança não coloca isso. A criança não coloca isso nos critérios dela. A critério dela ele é alto, ele é bonito, ele tem olhos azuis, entendeu? O critério da criança é muito superficial. Nossa, tá assim, um choque de realidade, porque acho que a gente usa critérios de criança mesmo, né? E acha que está escolhendo. Ou se engana. Ou, né, por exemplo, às vezes na terapia eu percebo, a pessoa coloca lá uns critérios bonitinhos de adulto e tal, mas na prática, se o cara não tiver altura X, não serve. Dá licença, né? Você já começa a perceber a superficialidade dos critérios na prática. Então, é aí que a gente vai trabalhando para desenvolver adulto. Essa é uma questão chave. Desenvolver que a pessoa perceba bem quando ela está no modo adulto de funcionar, quando ela está na criança, e ela começa a perceber claramente, então, você está na criança, volta para o adulto. Esse adulto vai acolher a criança, vai abordar a criança, vai amar essa criança, vai dar o que ela precisa e vai continuar conduzindo e tomando as decisões da vida. Que traços da criança a gente precisa cuidar, né? A gente falou um pouco isso do ser insaciável, de ter os critérios flexíveis, acho que tem esse lugar de se sentir desamparado, né? Porque a criança é mais indefesa. Muito, que outros traços dessa criança ecoam nas nossas relações amorosas de adulto que a gente precisa olhar? Sabe, medo de ficar sozinha, não é? Medo do abandono, um monte de medos, né? Medos de várias naturezas, né? Mesmo a falta de afeto, a carência afetiva. Então, muitas pessoas, até vou pegar um gancho no que você falou há pouco, né? Tem gente que fica naquela relação dizendo que ama, mas, na verdade, é porque ela sente o quê? Ela tem uma baixa autoestima, não acredita que vai encontrar alguém melhor, e aquela pessoa é a mais próxima naquele momento ainda de ela receber um pouquinho das migalhas de amor. Então, ela vai ficando, percebe? Então, assim, observar se o adulto pode observar se essa criança tem, por exemplo, uma autoestima muito baixa, cuidar dessa autoestima. Então, deixar essa criança se sentindo cada vez melhor, com essa fala mesmo de você é ótima como você não precisa mudar para eu te amar. Você não precisa mudar nada em você para eu te amar. Você está 5 quilos mais gordinha, você é linda como você está, não importa. Não é isso que vai fazer eu te amar mais ou te amar menos. O que a pessoa faz lá fora não vai te valorizar nem desvalorizar. O teu valor, você é preciosa para mim e nada que for feito lá fora vai aumentar ou diminuir o seu valor. Percebe tudo isso, como é importante cuidar na criança? E você trabalha muito com pacientes adictos, né? Eu queria trazer uma lógica, assim, que lógica dos vícios em droga a gente vê nos dependentes emocionais e que práticas que você aplica com adictos a gente pode aplicar para esse nosso vício no amor ou na nossa dependência no amor? Então, assim, acho que é muito importante entender que no funcionamento cerebral, qualquer adicção é semelhante. Qualquer. Adicção por álcool, por outras drogas, por jogos, por compras, por academia, por chocolate, por doces. Qualquer adicção ela vai ter o mesmo funcionamento cerebral, tá? Mesmo sistema, o mesmo mecanismo cerebral funcionando. Então, nesse sentido, o que a gente nota o trauma complexo está na base das adicções como um todo, tá? Inclusive tem alguns autores que trabalham na ideia de que o trauma complexo esteja na base de qualquer doença mental, inclusive do narcisismo. Olha, então hoje se tem estudado muito o trauma complexo, eu tenho estudado muito isso porque eu vejo que trabalhando nessa base a gente resolve quase tudo que tem acima, né? Então, assim, existem algumas diferenças no tratamento do adicto em relação à dependência emocional, até mesmo porque existem, nesse tratamento, 2 aspectos fundamentais. Um que é a psicoterapia estritamente dita e o trabalho psicossocial, de reeducar essa pessoa. Porque como é uma questão de hábitos muito antigos, e
e é uma questão de personalidade, né? Muitas vezes, a gente precisa reeducá-la, ensinar assertividade, ensinar a dizer não, ensinar... Então, coisas básicas que ela não aprendeu lá atrás. Então, o trabalho psicossocial e a psicoterapia, que é essa análise mais profunda, essa compreensão do que aconteceu lá atrás e dessa cura dessa criança interior, tá? Então, tem esses dois aspectos. Mas quase tudo dá para usar em todos esses tratamentos. O que a gente pode usar para o amor, para sair da dependência, que você sugeriria? Primeiro passo, eu acho que assim, é entender, né? Entender realmente essa história de vida e a conexão de tudo que aconteceu lá atrás com esses relacionamentos afetivos atuais. Então, muita gente não percebe uma conexão muito forte entre a mãe que era narcisista, ou o pai que era narcisista, e o que ela está buscando nessa pessoa hoje. Então, uma das primeiras coisas é compreender bem como as coisas se originaram e como esse comportamento de hoje reflete esse passado. Então, esse seria um primeiro passo. Segundo, eu acho que é mesmo a cura dessa criança interior. Então, trabalhar nessa cura. E enquanto você está curando, você já está desenvolvendo esse adulto saudável para que você tenha condições de ir para uma outra relação, saindo de um outro lugar, atuando de um outro lugar dentro de você, que eu chamo desse eu verdadeiro. Porque o que eu digo é que o adulto saudável está no eu verdadeiro da pessoa, percebe? E a criança inferior, ou aquele crítico exacerbado, está no eu inferior, no eu que não é verdadeiro, no eu que foi construído como uma estratégia de sobrevivência na vida. E eu sinto que, assim, apesar de ser dolorido, é conhecido, né? Então, muitas vezes, a gente ainda se percebe confortável em contextos que reforçam essa família que colocou a gente para baixo, o primeiro namorado que só te traía e te chamava de gorda. Então, a gente segue nessa dor, mas pelo menos é um caminho conhecido. E um exercício que eu tenho feito muito com os meus alunos é, pensando nessa coisa das narrativas dos filmes, que outras histórias a gente pode contar da nossa vida? Porque eu sinto que a gente acaba ficando preso nesse único enredo que partiu daquela criança ferida. Assim, muitas vezes eu sinto que essa era a minha narrativa. A menina que perdeu a mãe com 5 anos, que daí gostava do cara que não gostava dela, e eu vou sempre olhar vários abandonos, e teve horas que eu abandonei, teve horas que eu não quis, mas eu preciso olhar aquele recorte de outros lados, porque enquanto eu estiver identificada com a narrativa da menina que perdeu alguém que amava do nada, eu sempre vou estar nesse lugar, e daí parece que outros amores que são mais saudáveis nem batem tanto, né? Muitas vezes eu escuto também de soltas falar assim, olha, mas, sei lá, eu saí com um cara legal, mas também não bateu nada, porque no fim a gente está viciado no amor que machuca, no amor do narcisista. Como também sair desse conforto do desconforto e começar a experimentar outros olhares para a gente e outras relações de vínculo? Veja, na medida em que a gente vai ampliando essa consciência e vai entendendo que essa atração pelo perigo, ou pela adrenalina, ou por aquela pessoa que parece bad boy, né? Essa atração por esse bad boy, ela é reflexo daquela história lá atrás. Na medida em que eu ganho consciência disso, eu, mesmo percebendo que uma pessoa que eu estou saindo agora, que é uma pessoa que não dá aquele mesmo tchan, né? Não causa aquele mesmo frição, né? Então, eu posso falar assim, não, eu vou investir sim, vamos conhecer essa pessoa, vou me permitir conhecer essa pessoa, vou observar essa pessoa, mas percebe, para conseguir fazer isso, é preciso já se fortalecer um pouco mais esse adulto que estabelece esses novos critérios, porque aí essa pessoa começa a perceber, não, essa pessoa com quem eu estou saindo, ele tem os elementos para ser um companheiro legal, de verdade, e aí você vai, o que eu chamo os meus pacientes assim, buscando conhecer um novo sabor no relacionamento. Não é porque aquele tinha um sabor que parecia incrível no começo, né? Que você não pode conhecer um novo sabor, se adaptar. A gente é muito adaptável. A gente pode trabalhar essa flexibilidade para realmente dar um espaço para conhecer um novo sabor, que é o sabor do amor. É outra experiência, mas a gente precisa se permitir, precisa ter essa coragem de dizer não para aquela tentação incrível do bad boy, né? E dizer sim para aquele que parece insosso no começo,
mas que você pode começar a se perceber nessa relação e ver que você está sendo valorizada de verdade, que você tem um companheiro que está sempre ali com você. Você começa a sentir outra, vamos dizer, outra experiência, que é incrível. E aí você começa a gostar dessa experiência. E acho que também tem um outro lugar de sair dos nossos comportamentos automáticos, né? Porque a gente falou do dependente estar muito apegado, e eu acho que a gente também deveria se convidar a sustentar o silêncio e ver que ele não vai ser presságio do fim. Porque aí, como a criança medrosa, né? Eu sinto que é isso, o medo da distância do outro é igual ao medo do pai que desliga a luz do quarto e você não dormiu ainda, e você fala, cara, o pai nunca mais vai voltar, vai sair fantasma da cama. E daí passa um tempo e você vê que não tem fantasma nenhum embaixo da sua cama, que na manhã do dia seguinte o pai está lá, vocês comeram ovo mexido. Então, eu acho que também trocar, para a gente sair da dependência, ajuda toda vez a gente trocar esses pensamentos fatalistas, do tipo, e se o outro não aparecer mais, o que vai acontecer comigo? Ou, acho que ele vai me largar. Ou, eu preciso cuidar muito. Toda vez que a gente perceber isso, a gente se propor a fazer, hoje eu vou fazer essa ação de um jeito diferente, né? Hoje eu não vou ligar. Tudo bem, vou sustentar. Não vou querer que essa relação vire namoro depois de amanhã. Vou ver como ela tá. Que outras práticas, assim, de cotidiano, nesse começo de date, você acha que a gente pode ir se propondo a fazer para já sair de uma relação de dependência, começar a construir uma relação nova de um outro lugar, também com esse novo parceiro? Eu acho que você acabou trazendo uma das questões fundamentais, que é não ter pressa, ir devagar. Essa é uma questão chave. A criança, ela tem pressa, ela tem pressa de se sentir suprida, não é? Mas quando você está no adulto, você pode ir observando, você pode realmente espaçando os encontros. Uma coisa chave, especialmente na codependência, se possível, não ir para a cama tão rápido, não ir para o sexo tão rápido. Por quê? O sexo, como tem muito toque, e a impressão a pessoa pode ter a sensação de ser amada, ele pode criar uma conexão afetiva ou emocional muito rápida. Então, acho que é muito importante dar um tempo nisso, o que hoje as pessoas me falam, mas você não conhece, os homens hoje não aceitam. Aceitam sim, se for um cara legal, que está te olhando como uma mulher interessante para ser uma parceira, você dá o tom, você dá o tom, você dá o ritmo, percebe? E o que eu acho importante, assim, não é para se fazer de difícil, sabe? Não é um lugar moralista, mas é um lugar de se permitir e construir um vínculo, porque às vezes, por exemplo, eu vejo que às vezes eu tinha tanta ansiedade de se a relação ia se estabelecer ou não, que eu estava no primeiro date já pensando ganchos, eu pensava assim, doutora Elizabeth, deixa eu falar daquele filme que vai lançar semana que vem, porque daí já é um gancho para falar assim, saiu no cinema, vamos ver? Então, eu nem estava presente no date para ver assim, será que eu quero sair com essa pessoa? Não, será que está sendo legal? Então, assim, não vamos ter pressa, nem de ir para a cama, nem de marcar o segundo date, nem de saber se está namorando ou não, porque eu acho que enquanto a gente ficar, dependendo da ligação do outro, do convite para o próximo date, a gente para de pensar, será que está gostoso, né? Tem um lugar de se permitir estar mais no hoje e falar assim, tá legal hoje o que a gente está construindo? E não se assustar, porque às vezes eu sinto que é isso, a gente fica, que isso é meio coisa de criança, tá muito legal, não quero que acabe nunca, tipo criança que você tira da piscina de bolinha, a criança não quer sair, sim, né? Exato, exatamente. Tá bom, sai da piscina de bolinha, depois outro dia você volta, acho que essa analogia também, para a gente parar de querer ser criança no parquinho, né, nos nossos amores. Uma outra dica que eu acho que pode ser muito importante é assim, você vai sair com uma pessoa, começa a sair com uma pessoa, a pergunta geralmente é, será que ele vai gostar de mim? E eu sugiro o contrário, será que eu vou gostar dele? Será que ele vai atender aos meus critérios, aquilo que eu busco? Então, você entrar naquele lugar meio que da pessoa que é a entrevistadora, sabe, entrevistadora de trabalho, né, no o RH, seja um RH do seu coração. Isso, exatamente, né? Você entrar nesse lugar em que você vai entrevistar, não você vai ser entrevistada, percebe? E já tem, inclusive, algumas perguntinhas ali anotadas assim na sua bolsinha, tá? Qualquer coisa que você esquecer, você vai até o banheiro e dá uma olhadinha na listinha. É assim,
de coisas que você gostaria de saber, que são importantes, pensando nos seus critérios, naqueles critérios que você colocou de adulto. Então, assim, já tem meio que uma noção e, de fato, por exemplo, se a pessoa se mostra muito falante, mas falando de coisas meio que não vão acrescentar muito, ter uma certa habilidade de trazer essa pessoa para assuntos que importam. Porque, por exemplo, a pessoa vai ficar 1 hora falando sobre viagens e, nesse momento, primeiro encontro, segundo encontro, não era para isso. A gente está querendo se conhecer, está querendo saber se tem os mesmos valores, se tem coisas em comum, se tem aqui chances interessantes. Então, você trazer aquela pessoa, falar assim, puxa, bem legal essa viagem, né? Mas se importa se eu falar de um outro tópico, e aí traz outra coisa, e percebe? Não fazer, claro, um questionário, não é um interrogatório, percebe? Mas de uma maneira fluida, mas você ser muito protagonista dos encontros, você ser mesmo aquela pessoa que está vendo se o outro te atende para não perder seu tempo também. Maravilhoso. Doutora, muito obrigada por mais esse papo incrível comigo. Soltos e soltas, sigam o canal da doutora Elizabeth, vou colocar aqui e na descrição dos vídeos. Obrigada por essa troca, por essa jornada, que a gente possa sair da dependência, criar critérios de adultos e acolher a nossa criança. Obrigada de coração. Eu também agradeço muito, agradeço você que estava aqui até agora escutando a gente e apareça lá no canal, conheça o meu curso da Criança Interior Ferida e aproveite desse conhecimento que está aqui disponível para vocês. Espero que vocês fiquem bem, sucesso para vocês, muito sucesso para você, Carol, tudo de bom para você. Obrigada, doutora. Beijo, querida. Beijos.